Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre o sistema de voto único intransferível, ou como é popularmente conhecido, o Distritão. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente porque eu não vou entrar muito no mérito teórico do Distritão. Eu já fiz isso, já expliquei o que é o Distritão e como ele funciona em detalhes no meu podcast. Se você tiver interesse, eu deixo o link aqui na descrição. Mas o objetivo aqui então desse vídeo vai ser trazer aí alguns aspectos de por que você que está aí me assistindo não pode aceitar essa ideia do Distritão, da alteração desse sistema eleitoral aqui no Brasil. E por que eu vou argumentar, ou como que eu vou argumentar aqui para poder te convencer. Então, em primeiro lugar, você já deve estar sabendo aí das diferenças entre o atual sistema proporcional para a eleição dos deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e vereadores. Se você ainda não sabe ou se você tem alguma dúvida, dá uma olhada também aqui no link na descrição desse vídeo, porque eu tenho aí alguns vídeos aqui no canal que explicam isso, inclusive mostrando como é que são os cálculos eleitorais. Tá tudo aqui embaixo, dá uma olhadinha. E você também já deve saber como funciona o Distritão, que é a maneira, como se chama aí, como eu disse, o voto único intransferível. Ele é conhecido como Distritão e ele então é basicamente um sistema majoritário no sentido de que então os mais votados vão ser eleitos. E aí eu imagino que nessa semana, nesses 10 dias aí em que está tendo esse debate, agora no mês de agosto de 2017, um debate um pouco mais detalhado sobre isso na mídia, você já deve ter visto também os prós e os contras de cada sistema. Então, para poder argumentar, como eu disse, eu vou querer voltar aí um pouquinho atrás, voltar um tempinho na história brasileira para explicar para vocês o porquê que um determinado partido, principalmente, que é o PMDB, quer implantar o Distritão no Brasil. Quer dizer, não que outros partidos não apoiem, mas o PMDB sempre foi o partido que mais quis ou que mais quer implantar o Distritão no Brasil. E por que isso? Se esse sistema eleitoral só existe ou só funciona em 4 países, como diz a Folha de São Paulo, esse sistema está vigente no Afeganistão, na Jordânia, em Vanuatu e no arquipélago Ilhas Pitcairn. Então só nesses 4 lugares existe esse sistema eleitoral. Então, como eu disse, vamos voltar um pouquinho na história e vamos para o regime militar brasileiro. Então é necessário se lembrar de que naquele momento existiam partidos políticos no Brasil, basicamente 2 partidos políticos, a Arena e o MDB. Quer dizer, a Arena era o partido que apoiava o governo e o MDB era o partido de oposição ao governo. Lógico, lembrando que, como a gente está falando de um período ditatorial, esses partidos eram completamente controlados pelos governos militares. Eu já falei também sobre isso nos meus vídeos que eu também deixo aqui na descrição sobre ditadura. Então eu sempre uso o Brasil como exemplo, vale a pena dar uma olhadinha nesses vídeos. Então, voltando, naquele período do regime militar brasileiro, o que existiam eram esses 2 partidos e o MDB, como partido de oposição, mas controlado pelo regime, não conseguiria chegar à presidência da República. Por esse motivo, o que o MDB fez foi criar uma vasta rede nos estados brasileiros e o MDB, então, repito, que era o único partido de oposição naquele momento, o MDB criou, então, essa base eleitoral nos estados. Ou seja, o que eu quero dizer é que o MDB tinha uma força política muito grande nos estados brasileiros. E aqui tem um aspecto um pouco negativo quando a gente olha em retrospectiva, porque o que o MDB fez foi criar verdadeiras oligarquias estaduais. Então o MDB sempre foi muito forte nos estados, a título aqui também histórico, quando o presidente José Sarney estava no seu mandato, o MDB ele governava, se não estou enganado, 21 ou 22 dos 23 estados brasileiros que existiam naquela época.
ou seja, o MDB controlava os governos estaduais e o MDB sempre teve essa característica. E que característica é essa? No período aí da democracia, da Constituição de 88 até os dias de hoje, o MDB nunca conseguiu eleger um presidente da República. Ou seja, hoje nós temos um presidente da República que é do PMDB, lembrando que o PMDB é o herdeiro do MDB, digamos assim, temos históricos, Eles apenas acrescentaram ali o P no início, mas o partido é o mesmo. E o atual presidente da República, então, como todos sabemos, ele não foi eleito para o cargo de presidente, quer dizer, foi o vice que assumiu. Então, em termos históricos, o PMDB nunca teve força para a presidência da República, mas teve muita força e tem muita força no âmbito estadual. Então eu estou fazendo esse retrospecto aqui para que fique claro aí para você que está assistindo o interesse que o PMDB tem em implantar o distritão. Ou seja, a ideia é fazer com que o PMDB continue sendo o partido mais forte no âmbito estadual, porque, como você já deve ter visto, no distritão os mais votados vão ser os eleitos. Então, por que eu estou fazendo aqui, como eu disse, essa retrospectiva? E com base nela eu vou argumentar o porquê da não implantação do distritão. Quer dizer, como eu disse antes, você já deve ter visto aí os pontos positivos e negativos, E eu acredito que o distritão, na verdade, ele não possua pontos positivos, ele só tem pontos negativos, tanto é que ele só existe em 4 países, como eu citei antes. Ele tem a questão do desperdício de votos, ele tem a questão da não representação das minorias, ele enfraquece os partidos políticos, porque aí o cidadão vai efetivamente votar na pessoa e não no partido, ou seja, o partido deixa de ser a instituição representativa do cidadão. E mesmo aquele que é um eventual ponto positivo, como alguns destacam e dizem, o distritão é mais fácil para o cidadão entender, porque aí o cidadão vota no candidato A e percebe que se ele for o mais votado, ele vai ser o eleito e ponto final, coisa que hoje no sistema proporcional não acontece, porque muitas vezes hoje tem o candidato A com 10 mil votos e o candidato B com 20 mil votos, e é o A com menos votos que é eleito, mas ele é eleito por causa dos cálculos eleitorais, já que a representação é feita pelo número de votos que os partidos recebem e não necessariamente pelo número de votos que os candidatos recebem. E mesmo então, voltando esse argumento que diz então que isso é positivo, porque é mais fácil para o cidadão entender, eu não vejo isso como positivo, eu vejo isso como negativo. E negativo por quê? Porque primeiro está chamando o cidadão de burro, como se o cidadão não tivesse condições ou capacidade de entender como funciona o sistema eleitoral. E segundo, porque está tutelando e está nivelando por baixo o cidadão. Quer dizer, está dizendo, olha, já que o cidadão é burro e não consegue entender como funciona um sistema eleitoral mais complexo, vamos colocar esse daqui mais simplesinho, que aí ele, cidadão burro, vai conseguir entender. Então, mesmo isso que teoricamente é um ponto positivo, eu entendo muito mais como um ponto negativo e, como eu disse, como uma tentativa de tutelar o cidadão, de dizer, olha, assim é mais fácil, então vai lá e faz desse jeito. Quer dizer, não há aqui nenhum argumento defensável em relação ao distritão. E aí existem alguns artigos, eu dei uma olhada em alguns artigos que dizem que na prática não mudaria muita coisa, porque o distritão favorece as personalidades, favorece o personalismo, favorece o voto na pessoa e não no partido. E aí esses textos argumentam que isso já ocorre hoje, quer dizer, hoje o cidadão já vota nas pessoas, inclusive esse seria um dos motivos da confusão no sistema proporcional, Então, que não mudaria muita coisa. E eu discordo também desse raciocínio, porque bem ou mal hoje existem minorias que são representadas, pelo menos do ponto de vista formal, do ponto de vista jurídico, dados os cálculos eleitorais, existem minorias que são representadas. Bem ou mal, existe uma maior diversidade dentro do Congresso Nacional. E eu acredito então que o distritão ele apenas vá prejudicar ou aprofundar
os problemas que a gente já tem. Me vem à mente aqui uma frase de um autor que é o Lampedusa. Ele escreveu uma peça na qual um dos seus personagens diz mais ou menos a seguinte frase, né? Em um dos momentos ali da peça, a personagem diz o seguinte, que eles ali precisavam se salvar e que a melhor maneira de se salvar eram eles mesmos tomar a iniciativa e fazer uma reforma. Porque reformando, tudo ficava na mesma. O que está acontecendo agora é mais ou menos isso. Quer dizer, propõe-se uma reforma, propõe-se a alteração de um sistema eleitoral, né? E isso é apresentado como uma mudança, isso é apresentado como uma melhoria, isso é apresentado como um passo para um outro sistema eleitoral que seria o chamado distrital misto, que aí sim resolveria, ou pelo menos espera-se que resolveria vários dos problemas da representação que nós temos hoje, mas na verdade é ao contrário. Quer dizer, é como se hoje a gente está aqui e aí a gente quer chegar aqui, né? Ou seja, quer melhorar, quer subir. E aí o que se está propondo é justamente descer para depois tentar subir, ou seja, se está regredindo para depois tentar avançar. E isso é nesse sentido que me vem essa frase do Lampedusa à mente. Quer dizer, o Congresso Nacional está fazendo uma reforma política, está apresentando uma reforma política que tem a cara de reforma, se apresenta como uma reforma, mas que na prática não reforma nada, não muda nada, ao contrário, só prejudica ainda mais aquela situação que a gente tem hoje. E prejudica por quê? Porque hoje, pelo sistema proporcional, bem ou mal, existe a possibilidade de, em algum momento ali, que seja alterada alguma coisa. E o distritão não. O distritão vai fazer com que aquelas personalidades mais famosas, mais conhecidas, sempre permaneçam sendo eleitas. Então isso é um problema muito grave para a ideia de representação política e, repito, né, a eventual implantação do distritão vai significar, na verdade, um retrocesso e não um avanço na ideia de representação, na ideia de participação política, como a gente tem hoje no Brasil. Por esse motivo, repito, não ao distritão. No, God! No, God, please, no! 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 Então é isso, nesse vídeo eu apresentei para você um breve histórico da representação no Brasil e chamei a atenção para o fato de que o PMDB defende o distritão porque o PMDB é forte nos estados e com o distritão ele vai continuar sendo forte e talvez até seja mais forte ainda nos estados brasileiros, o que obviamente vai trazer benefícios para esse partido político, mas por outro lado traz prejuízos para a ideia de participação política e para a ideia de representação política no Brasil atual, que já é ruim e com o distritão ficaria pior ainda. Então, se você tem alguma dúvida sobre o distritão, deixe aqui nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no canal para que você seja o primeiro a receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou colocar por aqui. É isso, então muito obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima.